Eles passam a vida inteira procurando respostas fora, quando a sentença já foi escrita dentro deles. Procuram o segredo, o atalho, a fórmula escondida, o truque que ninguém contou. Observam os ricos como quem observa uma espécie diferente, quase mística, como se a abundância fosse um acidente genético ou um presente do acaso. Mas a verdade brutal é esta: quem nunca enriquece não é derrotado pelo mundo, é vencido, dia após dia, pela própria mente. Não por falta de oportunidade, mas por excesso de justificativas. Não por ausência de talento, mas por convivência íntima com o medo. O fracasso financeiro raramente nasce de um evento dramático. Ele se constrói lentamente, nas decisões pequenas, nos pensamentos repetidos, nas concessões silenciosas que ninguém vê. Enriquece quem decide pensar diferente antes de viver diferente. Quem nunca enriquece espera sentir segurança antes de agir, quando toda a história mostra que a segurança sempre vem depois do movimento. O mundo não recompensa intenções. O mundo recompensa identidade, caráter e ação persistente. A mente de quem nunca enriquece é treinada para sobreviver, não para construir. Ela pergunta: e se der errado? Antes de perguntar: e se der certo? Ela confunde prudência com covardia, conforto com estabilidade, rotina com progresso. Enquanto isso, homens como Edison fracassavam milhares de vezes porque sabiam que cada tentativa os aproximava do domínio. Carnegie não acumulou riqueza por sorte, acumulou clareza. Ele compreendeu cedo que riqueza é consequência de pensamento organizado direcionado a um propósito definido. Quem nunca enriquece vive em reação, não em criação. Reage às contas, às crises, às opiniões, às manchetes. Vive apagando incêndios emocionais enquanto o tempo consome silenciosamente seu potencial. A brutalidade da verdade é que ninguém empobrece por azar contínuo. Empobrece por manter uma identidade pequena por tempo demais. A crença é o alicerce invisível de toda fortuna visível. Quem nunca enriquece diz que acredita, mas pensa o contrário. Afirma querer abundância enquanto alimenta, todos os dias, pensamentos de escassez. Observa o sucesso alheio com desconfiança, ironia ou ressentimento, sem perceber que cada julgamento é um contrato silencioso com a própria limitação. Napoleon Hill deixou claro: o que a mente pode conceber e acreditar, pode alcançar. Mas acreditar não é repetir frases, é agir como se fosse inevitável. Henry Ford foi ridicularizado quando disse que produziria um carro acessível para o povo. Chamaram-no de sonhador irresponsável. Ele não discutiu, construiu, porque quem tem clareza não negocia com a dúvida coletiva. Quem nunca enriquece terceiriza sua fé. Precisa da aprovação de todos para dar o primeiro passo, quando a história prova que os grandes saltos sempre começam solitários. A ausência de clareza é outra sentença silenciosa. Quem nunca enriquece quer tudo, mas não decide nada. Deseja dinheiro, mas não define um propósito claro para ele. Quer liberdade, mas não aceita a disciplina que a constrói. Vive ocupado, mas raramente comprometido. A mente vagueia entre sonhos difusos e distrações constantes, confundindo movimento com avanço. Walt Disney foi à falência mais de uma vez, mas nunca perdeu a imagem interna do que estava construindo. Ele via antes de tocar. Ele acreditava antes de provar. Quem nunca enriquece exige provas antes de acreditar, quando o jogo real exige acreditar antes de qualquer prova existir. A riqueza responde à clareza, porque a clareza organiza energia, tempo e decisão em uma única direção. Propósito não é poesia, é força. Quem nunca enriquece busca motivação, quando deveria buscar significado. Motivação oscila, propósito sustenta. Um homem sem propósito claro se cansa rápido, desiste cedo e se distrai facilmente. Um homem com propósito atravessa o cansaço como quem atravessa uma noite escura, sabendo que o amanhecer é inevitável. Lincoln falhou repetidamente antes de liderar uma nação em guerra. O que o manteve firme não foi otimismo vazio, mas um senso profundo de dever. Quem nunca enriquece desiste porque sua razão é frágil, trabalha apenas por dinheiro e, por isso, nunca o mantém. A riqueza duradoura nasce quando o dinheiro se torna consequência, não obsessão. A disciplina separa o desejo do destino. Todos querem resultados extraordinários, mas poucos aceitam hábitos extraordinários. Quem nunca enriquece negocia consigo mesmo todos os dias. Promete começar amanhã, ajustar depois, tentar quando as condições melhorarem. Não percebe que a disciplina é a decisão de agir, mesmo quando o sentimento não coopera. Andrew Carnegie entendia que autocontrole é capital invisível. Ele construiu impérios porque dominava impulsos. A verdade brutal é que a maioria não fracassa por falta de capacidade, mas por incapacidade de sustentar padrões elevados por tempo suficiente. A ação é o idioma do universo. Pensamentos são sementes, mas apenas a ação rompe o
pelo solo. Quem nunca enriquece estuda demais e executa de menos. Consome conteúdo como anestesia emocional, sentindo-se produtivo, sem se expor ao risco real. O medo de errar paralisa mais do que o erro jamais paralisaria. Quem nunca enriquece espera a perfeição, quando o progresso exige imperfeição repetida. O mundo não se importa com potencial não utilizado, ele responde apenas ao valor entregue. A gratidão parece suave, mas é uma força estratégica. Quem nunca enriquece foca no que falta e, sem perceber, treina a mente para enxergar a ausência. Adaptabilidade decide quem sobrevive às mudanças inevitáveis. Quem nunca enriquece se apega ao que funcionou ontem e resiste ao que exige reaprendizado. A resiliência é o teste final. Todos enfrentam quedas. A diferença está em quem interpreta a queda como fim e quem a vê como instrução. Aprendizado contínuo é o motor silencioso da abundância. Quem nunca enriquece para de aprender cedo demais. No fim, a verdade brutal é simples. A riqueza não é um evento externo, é uma consequência interna. E quando alguém decide parar de sobreviver e começar a construir, o destino muda de direção. Quem constrói riqueza verdadeira reconhece o que já foi conquistado enquanto avança para mais. Isso cria estabilidade emocional, e estabilidade emocional cria decisões melhores sob pressão. Quem vive reclamando não percebe oportunidades porque está ocupado demais defendendo sua narrativa de escassez. O mundo muda, os mercados mudam. A tecnologia muda. Quem nunca enriquece confunde lealdade com rigidez. Henry Ford revolucionou a indústria porque estava disposto a abandonar métodos antigos quando surgiam melhores. A mente rica é flexível, curiosa e estrategicamente humilde. Ela aprende rápido, desaprende quando necessário e evolui sem apego ao ego. A pobreza, muitas vezes, é apenas orgulho disfarçado de tradição. Todos enfrentam quedas. A diferença está em quem transforma dor em informação e quem transforma dor em identidade. Quem nunca enriquece personaliza o fracasso. Diz, isso aconteceu comigo, em vez de isso aconteceu para me ensinar. Cada revés se torna um rótulo. Já os que prosperam usam a dor como matéria-prima, ajustam rota, fortalecem caráter e retornam com mais clareza. A riqueza respeita quem não se quebra com a adversidade. Ela se associa a mentes que permanecem firmes quando o cenário oscila, que não entram em pânico quando o plano precisa mudar, que entendem que resistência emocional é tão valiosa quanto inteligência técnica. Os grandes construtores da história eram leitores vorazes, observadores atentos, estudantes permanentes da mente humana e dos sistemas. Napoleon Hill não criou ideias do nada. Ele destilou padrões de homens que pensavam diferente. Quem nunca enriquece rejeita novas ideias porque elas ameaçam sua zona de conforto. Quem enriquece as testa, mesmo com medo, mesmo sem garantia. Ninguém é impedido de enriquecer pelo sistema, pela origem ou pelas circunstâncias iniciais, tanto quanto é impedido por crenças não examinadas e hábitos não corrigidos. A riqueza não é um evento externo. É uma consequência interna. Ela chega quando a mente se alinha, o propósito se define, a disciplina se estabelece e a ação se torna inevitável. Não é mágica, é identidade em movimento, é decisão repetida quando ninguém aplaude, é continuar quando desistir seria mais fácil. No momento em que alguém decide de forma irreversível deixar de pensar como quem apenas sobrevive para começar a pensar como quem constrói, o destino muda de direção, porque o mundo sempre cede espaço àquele que sabe exatamente quem é, o que quer e está disposto a pagar o preço todos os dias.